Oi, amadas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mulher, eu já quero te pedir um favor. Se tu ainda não foi inscrita, se inscreve aqui, por favorzinho, para me ajudar. Deixa o teu like, comenta aqui embaixo que é muito importante, tá bom? Bom, minha gente, vamos falar sobre chamada para cuidar do lar. Bom, quero dizer para vocês que hoje eu não trabalho para fora, né? Faz 2 anos, desde os 6 meses, eu trabalhei até os 6 meses da minha filha caçula. E aí eu voltei a trabalhar, ela estava com 2 meses, eu acredito. Ela estava com 2 meses. Quando eu voltei a trabalhar, porque era um contrato, enfim. E eu precisava trabalhar para receber. Nessa época, a gente pagava o financiamento do carro, pagava aluguel, bebê recém-nascido e tudo mais. E eu tinha muito medo de sair e acabar a gente não conseguindo pagar o carro. E aí eu tinha muito medo. Mas por outro lado, gente, eu já tava muito cansada. Não é fácil você voltar a trabalhar com um bebezinho tão pequeno, né? Ela ainda mamava, mas eu entendo. E aí o que que aconteceu? Conversei, minha mãe vinha da outra cidade todos os dias para ficar aqui. Então, financeiramente falando, não estava compensando. E também fisicamente não, porque eu tava eu tava me desgastando muito. E vocês sabem que quando o emocional não tá bem, o resto do corpo, né, paga por isso. Então, assim, como eu tava muito preocupada sobre as contas, sobre ter que ficar longe da minha filha tão pequenininha, e ainda tinha minha filha do meio, né, que ela tinha 4 anos apenas e já estava sofrendo, entre aspas, com a chegada da irmã, né, com ter que dividir aquele ciúminho que a gente sabe que é normal. Então eu tava muito. E todos os dias eu tava indo trabalhar quase que forçada, sabe? Pelo compromisso e também financeiramente falando, né, gente? Então o que é que aconteceu? Sentei, conversei com a minha mãe, conversei com meu marido e chegamos a uma conclusão que não estava compensando. No início a gente teve muito medo, mas o fato de não estar mais sentindo prazer em ir trabalhar, isso eu creio que foi o Espírito Santo que já estava trabalhando dentro de mim, sabe? Barulho de carro aqui na frente. Então, o Espírito Santo já estava trabalhando dentro de mim. Não era porque eu não gostava do meu trabalho, não tem nada a ver com isso, mas o Espírito Santo já estava me incomodando para viver o meu chamado. E é muito lindo quando essas coisas acontecem. Quando eu saí do trabalho, meu principal medo era não conseguir pagar o carro, né? Falei pra vocês. E por incrível que pareça, foi no ano que a gente conseguiu quitar o carro. E aí podem dizer, ah, mas foi porque você recebeu contas, isso e aquilo. Não, gente, meu trabalho era um contrato, não tinha nada a ver assim de... Eu tinha todos os direitos de salário, PIS, décimo, mas não era tipo uma carteira assinada para receber conta, entendeu? E aí eu não recebi nenhum tipo de conta. Mas, para honra e glória do Senhor, era o último ano que faltava pra gente pagar o carro e a gente conseguiu quitar. Porque o Senhor, ele prepara tudo, ele prepara as pessoas para ajudar, ele levanta tudo. Quando é pra, sabe, quando a gente se permite, né? Quando a gente permite viver o chamado ou viver os planos de Deus, ele cuida de tudo. É comum que a gente sinta medo, mas o Senhor, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, foi o ano que eu mais me firmei, né, na igreja. Então, assim, eu precisava mudar. Antes de estar na igreja, eu já estava mudando o meu jeito de me vestir, gostava de roupa curta. Isso pode ser assunto para outro vídeo. E aí já tava me incomodando isso. E foi o ano assim que eu consegui mudar muito das minhas roupas, né? Como é que uma pessoa que não trabalha consegue quitar um carro e consegue comprar tanta roupa? Não foi tantas, mas
Para quem não trabalha, foi bastante, graças a Deus. Né? Porque o Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E assim o Senhor fez e faz. E hoje eu me dedico muito melhor, muito mais, né? A minha casa, a minha família, as minhas filhas. De vez em quando, bate assim uma vontade de voltar a trabalhar fora, né? Porque tem meses e meses. Tem mês que as coisas ok. Tem mês que a coisa tem que apertar um pouquinho e às vezes, e como só meu marido é o provedor, quando eu vejo assim que tá um pouco, o orçamento tá um pouco apertado para ele, eu fico assim, meu Deus, será que eu devo voltar a trabalhar? Mas aí no outro mês o Senhor já nos surpreende. Tá faltando um exemplo, começou a faltar as coisas em casa e ainda tá longe do pagamento do meu marido, tá longe de receber o vale alimentação e começa a gerar em nós uma preocupação, né? Porque quando a gente tem filho, quando é só os adultos, a gente se vira como qualquer coisa, veste qualquer coisa, mas quando tem criança no meio, a gente pensa muito neles, né? E aí o que é que acontece? O Senhor vem e nos acalma, sabe? O Senhor vem e entra com providência na nossa vida. Então, assim, eu não sei qual o chamado que Deus tem com você, mas eu sei que eu fui chamada para cuidar do lar. E o Senhor tem me mostrado isso a cada dia. Às vezes é complicado, sabe? Porque tem muita gente que acha que a gente é preguiçosa, porque é preguiçosa, não quer trabalhar, encostada no marido. Mas, gente, compensaria eu ir trabalhar e ter que pagar a outra pessoa para cuidar das minhas filhas? Como é que o meu trabalho dentro de casa, ele não é valorizado, que se eu não tiver, vai vir alguém que vai ter que ser remunerado para fazer aquilo que eu faço? Então, assim, o meu trabalho não é por dinheiro, é por amor. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, não chega a ser um fardo, como muitas vezes a gente vai trabalhar só porque precisa do dinheiro. Né? A gente vê aí pessoas que trabalham com atendimento ao cliente que não está preparada para trabalhar com o público, atende super mal, trata os clientes super mal, trata as pessoas super mal. E então elas estão ali apenas porque elas precisam. Então, assim, o que eu faço hoje aqui dentro da minha casa, se eu fosse, seria um trabalho se fosse pago para outra pessoa vir fazer aqui em casa, eu faço com amor, eu faço por amor. E isso para mim é muito gratificante, saber que eu tenho um provedor dentro de casa, meu Deus, e eu sei que isso não é realidade de todo mundo. Eu sei que existem mães que são sozinhas, e a minha mãe é um exemplo dessas mães guerreiras, sabe? Minha mãe teve que se virar muito, e eu acho que por isso que eu sempre quis ser empoderada. E Deus, ele prepara tanto, Deus, ele faz as coisas tão perfeitas, que o que é que acontece? Quando eu só tinha Malu pequena, né? Eu tenho 3 filhas. A minha filha mais velha, ela morou com a gente até os 13 anos. Depois ela não morou mais. Depois eu conto pra vocês esse rolê, porque é uma história grande. E aí ela foi viver novas experiências, né? E aí eu fiquei só com Malu pequena em casa. Malu tinha uns 4 anos, né? 3 anos. E aí ficou só a Malu em casa e eu trabalhava meio período, ela ficava na escola, veio a pandemia e aí eu tive que procurar alguém para me auxiliar nesse período da tarde. Foi difícil, mas eu consegui, venci. E a gente sabe que criança pequena, ela adoece muito, né? Tem o período da dentição e tem chefe que não gosta, tem patrão que não gosta. E a gente trabalha preocupado, mas não é muito difícil você sair, mesmo tendo com quem deixar, é muito difícil você sair e sentir paz deixando seu filho doente em casa. E eu me questionava muito sobre isso, eu sentia muita, sabe? Eu me sentia muito mal quando essas coisas aconteciam. E aí o que é que aconteceu? Deus preparou até isso, porque assim, quando Malu era pequena, eu amava trabalhar.
Eu amava trabalhar, eu enchia ela de brinquedos. A gente saía todo final de semana pra compensar, assim, de certa forma, a falta. E a gente ia levar ela pra almoçar no shopping. Era maravilhoso, era muito gostoso. E qual era o meu pensamento? Sair do trabalho? Não, jamais. Eu sempre pensava assim, no próximo ano eu vou trabalhar os 2 horários. Malu já vai estar com 4 anos, já vai estar grandinha. Coloco ela numa escola integral. E eu não pensei na minha casa, eu não pensei na educação, como era que ia ser, né? A educação da minha filha, passando o dia inteiro na escola, sentindo a falta, a ausência da família. E quando ela tivesse doente, eu não pensava nisso. Eu só queria trabalhar sabe? E viver essa vida corrida. Então, Deus sabia o que ele tinha preparado para mim, o que ele tinha reservado para mim lá na frente. Eu não sabia de nada. Só pensava, próximo ano eu vou trabalhar, 2 empregos, vou ganhar melhor, vou fazer assim. Aí o Senhor foi do nada, gente. Do nada. Do nada, assim, entre aspas, né? Do nada. Mas, assim, quando foi tão surreal, quando eu engravidei de Jade, que eu precisei fazer os 3 tipos de exame. Eu fiz o de farmácia positivo. Eu, não, é errado. Fiz o de sangue. Não, esse aí deve ser uma gravidez química. Não acreditei. E fui fazer a ultrassom. Foi quando já dava pra ouvir o coração de Jade. E aí, não tinha mais pra onde correr. Aí minha mãe falou, não se preocupe, quando ela nascer eu fico, eu venho todos os dias, né? Ela já estava aposentada, eu venho todos os dias e nem se preocupe, você não vai deixar de trabalhar. Mas foi ali, durante a gestação, durante o nascimento da minha filha, que o Senhor foi me moldando e foi me transformando para ser a esposa, sabe, que edifica a casa, a que auxilia o marido em casa, a que cuida do lar. Eu fui chamada para cuidar do lar. E eu não me envergonho, não me sinto diminuída, muito pelo contrário. Eu acho que isso é um privilégio para poucas. Porque assim, se eu não trabalhasse e eu sofresse agressão verbal, humilhação, agressão física do meu marido, eu talvez me sentisse diminuída. Mas assim, quando a gente conversa sobre uma possibilidade de voltar a trabalhar, ele sempre coloca as meninas como prioridade, né? Que elas precisam de mim. E aqui a gente não tem rede de apoio. Minha sogra mora bem pertinho aqui, mas a minha sogra já é idosa, meu sogro já é idoso. Então, assim, muito raramente acontece de eu ter que pegar uma encomenda, fazer alguma coisa rapidinho e deixar a Malu lá, sabe? Muito raramente, gente, muito raramente, porque às vezes tem outras priminhas maiores que ficam lá e aí elas acabam brincando e uma olhando a outra. Mas assim, a gente não tem rede de apoio, de ter uma pessoa assim que fique, que olhe, e que não é obrigação de ninguém fazer isso, né? Mas então, sempre as nossas filhas estão como prioridade nas nossas vidas e ele não tem nenhum problema, ele não vê nenhum problema em se doar pela família. O tanto que eu me dou dentro de casa, né? Muitas vezes eu deixo de ir fazer por mim, deixo de passear ou pra estar com elas e estar na minha casa. E, gente, não tô romantizando, tá? Tem dias que é difícil, tem dias que eu tô estressada, tem dias sim. Mas, assim, é um privilégio para poucas, viver o chamado de cuidar do lar e ter um marido provedor que não humilha, que não manda a mulher trabalhar, porque eu já vi vários relatos sobre isso. Então, assim, eu me sinto privilegiada, não me sinto envergonhada nem nada, me sinto privilegiada. Talvez se fosse nessa outra situação, né, de um marido agressor, de um marido que não se importasse com a família, mas meu marido, ele não mede esforços. Quando aparece qualquer trabalho extra, ele faz, ele chega em casa tarde, ele se doa de verdade por nós, ele vai atrás, ele, sabe, vai atrás, trabalha mesmo para trazer para casa, para prover, né?
em casa, comprar o que tiver faltando. Tem dias que, como eu falei pra vocês, que não é fácil, mas graças a Deus o Senhor está presente em cada um desses dias. E eu costumo pensar assim, que se fosse tudo mil maravilhas, se fosse tudo de mão bandeja, fosse tudo fácil, as coisas não teriam tanta graça, né? Às vezes a gente tem que passar certas dificuldades, certos perrenguezinhos, que é para poder lá na frente dar valor. E a gente fala muito sobre isso, assim, com as poucas coisas que a gente conseguiu conquistar, assim, os nossos bens materiais. A gente não tem casa própria ainda, mas assim, a gente fica lembrando de quando dormia no chão, e hoje a gente tem uma cama confortável. A gente fica lembrando quando a gente só tinha condição de pagar um cantinho, um quarto, sabe, uma kitnetzinha, um quartinho, como a gente fala aqui no Nordeste. E hoje a gente paga uma casa que tá se tornando pequena para nossa família, mas a gente almeja mudar e o Senhor está presente em tudo isso. E assim, é muito gratificante. Então, minha amiga, eu tô aqui para te dizer que se você está passando por essas mesmas frustrações, né, com insegura, com ansiedade, você se agarra a essa palavra que eu li aqui, que tem na Bíblia. Eu não lembro o versículo, não lembro o livro, mas eu lembro que a Bíblia diz exatamente isso: nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, assim, não se preocupa, confia no Senhor, né? Que se as coisas estão acontecendo, estão caminhando para você cumprir o seu chamado, se doe, se dedique, que você vai ver que lá na frente você irá colher os frutos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, por favorzinho, mulher. Que Deus abençoe grandemente, que o Senhor esteja presente na vida de vocês, em cada decisão que vocês tomar, que Ele esteja na frente, porque quando Ele está à frente a gente não deve temer nada, porque Ele é o nosso general de guerra. E é isso, minha gente. Um beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!